Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Mais uma quarta-feira, estamos aqui com o programa Engenharia Predial, tratando do assunto, obviamente, de engenharia, tudo relacionado à inspeção predial, manutenção predial, né? A gente busca atingir aí, levar aos síndicos, aos gestores de condomínio, gestores de administradoras, donos de administradoras. Hoje nós temos aí a presença do Marco Aurélio, da Marco Condominial. Temos também, possivelmente, está tentando entrar aí a Estefânia, ela é síndica do Tiffany Center, tem uma experiência já de quase um ano no aplicativo. Luiz Araújo, que está sempre conosco aqui, da Vistopred, e nós vamos... Estefânia, nós já estamos ao vivo. Isso, já estamos ao vivo. Já estou agradecendo aqui aos que estão nos assistindo. Agradecer também ao Sérgio Craveiro, que é o CEO do Síndico Online, TV Conase, aquele que nos dá a oportunidade de toda quarta-feira estar levando esse programa ao ar para todo o Brasil, com uma grande audiência, um grande retorno que nós temos, né? Então, vamos iniciar primeiro com a Estefânia, ela se apresentando, depois o Marcos, depois o Luiz, para a gente poder começar a falar sobre o aplicativo Vistopred. Estefânia, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Estefânia, eu estou síndica do Tiffany Center, né, que é aqui na Reta da Penha, em Vitória, e a gente está trabalhando agora na parceria com o Vistopred, para ver se o condomínio consegue otimizar os processos, né, não só de vistoria estrutural, de obras, mas de todas as coisas que o aplicativo possibilita, né, que é muito mais do que isso. Sem dúvida. A gente vai detalhar isso na sequência. Marco Aurélio, é um grande prazer, tem muito tempo que eu te convido, você nunca me deu a honra, mas antes tarde do que nunca, né? Brincadeira. Por favor, se apresenta aí, dá as suas referências. A Marco Condominial, se não é a maior, é a melhor administradora do mercado, né? Há tempos atrás você estava no Rio de Janeiro também, não sei se continua lá, mas fala aí para nós. Boa noite a todos. Sou a Estefânia, um prazer em conhecê-la. Prazer. Maurício, grande parceiro, engenheiro de renome no mercado. Luiz, é uma enorme honra estar participando de um programa assim com tanta abrangência. E mais, um programa que, na realidade, leva ao público, né, noções de uma real manutenção do empreendimento, que é de fundamental importância. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou diretor da Marco Condominial, uma empresa especializada em gestão de condomínios. Estou no mercado há 22 anos, graças a Deus, numa crescente, com uma equipe operacional top de linha, com um sistema de gestão muito moderno, treinamento da equipe. E estamos aí para contribuir e participando desse tipo de evento, a gente sempre sai daqui com um aprendizado a mais. E o meu propósito é justamente estar ajudando aí nas tomadas de decisão, inclusive numa que nós já tomamos, né, que é adquirir o sistema da Vistopred, que para nós vai ser uma avalanche, porque eu tive uma reunião prévia com o Luiz, ele me fez uma apresentação do sistema, né, e fiquei assim, encantado. Hoje eu funciono com o que é bem precário, me cobre aqui as minhas necessidades, mas o que eu vi dá um banho, né? Então, a ideia é justamente estar trabalhando nisso daí para poder ficar cada vez mais top no mercado. Luiz. Boa noite a todos. Prazer estar participando aqui com a Estefânia, que já é cliente aí da Vistopred há um ano, com o Marco, que vai ser o novo cliente aí, se Deus quiser, tudo caminhando para isso. Agradecer ao Ceoto, ao Sérgio Craveiro, a todo mundo que vem dando esse espaço para a gente estar falando aí, né, de manutenção predial, basicamente os cuidados que a gente deve ter com o nosso edifício, né, que é tudo que a gente precisa, né, onde a gente mora, onde a gente vive, né, a gente precisa desse cuidado. Né? No caso da Estefânia, a gente puxa um pouquinho, que é onde eu trabalho, né? É o local que a gente trabalha e ganha o nosso ganha-pão aqui para externar. Né? Mais uma vez, agradecer o espaço e poder contribuir o máximo aí com todo mundo.
Bom, eu gostaria de pedir um minutinho de paciência aos nossos três convidados para, mais uma vez, repetir aqui o que a gente repete sempre e não cansa de repetir, né? A necessidade da inspeção predial. Toda edificação, conforme preconizado por norma, ela precisa ter um laudo de inspeção predial. E a norma determina que a primeira inspeção predial ela deve ser feita na entrega da edificação, né? Por que isso? Porque é exatamente na entrega da edificação que a gente consegue separar a classificação das patologias, isto é, a norma chama de anomalia toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo e chama de falha toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. Então, se o empreendimento, ao ser entregue, ele recebe junto, né, os condôminos que vão ocupar essa edificação, a partir daquele momento, recebe junto um laudo de inspeção predial. Nesse laudo tem que contemplar todas as anomalias, isto é, todos os erros construtivos. E, obviamente, se buscar solução para corrigi-los. É importante também ressaltar que, a partir do momento do início de operação de uma edificação, necessariamente ela precisa ter a sua manutenção executada de forma correta, né? Para isso, necessário um plano de manutenção predial, plano esse que normalmente é entregue, deveria ser entregue pelas incorporadoras. A gente tem muita dificuldade, né, de entender por que as incorporadoras não fazem isso da forma como devem ser feitas, e, junto com isso, projetos e toda a documentação, né? Aí a gente já entra na questão do Vistopred. Quer dizer, o primeiro grande benefício que a Vistopred, que o aplicativo Vistopred dá aos síndicos, gestores e todos aqueles que utilizam, é que toda essa documentação, já a partir da entrega da edificação, ela já pode estar arquivada em nuvem, né, garantida, evitando o manuseio de papel, evitando o risco de perda desse material, né? Aquela história, né, Marco? O síndico sai, entra outro, aí alega que ficou tudo para trás e ninguém não sabe de nada porque não recebeu a documentação. Ora, com o aplicativo, isso vai deixar de existir, né? Então, esse é o primeiro grande benefício. Aí eu vou pedir também um pouquinho de paciência à Estefânia e ao Marco para que o Luiz faça uma apresentação inicial do aplicativo. Ele que é o pai da criança, ele que entende bem, poderia dar-nos uma explicação mais detalhada do que é esse aplicativo, como funciona, as vantagens, para depois a gente começar a realmente uma conversa melhor com a Estefânia e com o Marco. Pois não, Luiz? Vamos lá. Lógico, como pai, né, eu tenho que falar bem demais do negócio, né? Ele é o xodó. Mas vamos entender, e aí a gente vai ter a Estefânia, que vai também mostrar as dificuldades de lidar com o aplicativo no dia a dia, que são várias, né? A gente, obviamente, principalmente durante a implantação, tem essa morosidade que depois a curva melhora, né? Mas acho que a grande brincadeira passa, de fato, por primeiro a gente poder organizar bem todas as rotinas de um condomínio na questão de manutenção e vistoria, e principalmente ter o controle disso, como o Maurício lembrou bem, por exemplo, em nuvem, né? Quer dizer, na saída, troca de gestão, isso permanece no local de fácil acesso para todo mundo, né? A própria prestação de contas, não aqui de valores, mas de contas de qual a manutenção que foi feita, qual não foi feito, o que ainda falta realizar, seja, no caso do edifício mais novo, para provar, por exemplo, para a construtora que foi feita aquela manutenção, seja para um edifício um pouquinho mais antigo, como é o caso do Tiffany Center, mas que, obviamente, todos os usuários aqui querem saber aonde seu dinheiro está sendo empregado, se está sendo empregado com qualidade, qual é o tipo de melhoria que está sendo promovida, ou o dinheiro está sendo gasto só para tampar o buraco, né, para fazer as corretivas. Como é que é isso? Então, sobre esses aspectos, a gente vai conseguir organizar bem as documentações e ficar de fácil acesso para quem precisa utilizar, seja um prestador de serviço, seja um morador, seja um usuário do condomínio, né? No outro lado, a gente vai conseguir colocar os nossos atores, que a gente chama, ou seja, de novo, né, eu posso ter agora o pessoal que promove a manutenção e também o pessoal que vai ficar na ponta solicitando essa manutenção,
tudo gerenciado pelo aplicativo. Né? No exemplo prático dessa brincadeira, eu, como condômino, posso estar vendo um problema, alertar isso ao síndico, na verdade, a gestão ou a administradora, e ela tomar aqui como parte isso e pedir um inspetor para ir verificar, ou já pedir um zelador para verificar, quem sabe já contratar um terceiro para resolver aquele problema. Então, isso gera uma dinâmica muito grande dentro do aplicativo. E o síndico, a administradora, o inspetor, ele começa a fazer o gerenciamento das tarefas, ou seja, ele começa a delegar as funções, de vez de ficar absorvendo essas funções. Né? O que a gente vê mais hoje é que o síndico tem lá uma lista gigante que ela só cresce, ele consegue riscar 2 itens da lista, aparece 50 e não consegue delegar e não consegue andar. Então, ao passo que você consegue andar isso com o aplicativo, isso fica de forma muito mais simples e o que é mais legal. No final das contas, você com um clique gera um grande relatório dinâmico, que isso pode ser passado agora para o seu condômino. Foi feito esse tipo de manutenção esse mês. Esse mês a gente conseguiu cumprir o novo cronograma, ou eventualmente até não conseguimos, porque tivemos a surpresa tal. Mas essa grande transparência traz uma segurança para o morador / usuário aqui, que de fato está sendo feito e como está sendo feito, que é o grande objetivo aqui, né, da gente estar promovendo a melhoria dos condomínios. Ok, Luiz. Estefânia, passa para a gente, então, a sua experiência, o que você já conseguiu implantar, o que falta ainda ser implantado, o que melhorou no seu dia a dia. Nos dá essa visão do aplicativo, por favor. Uhum. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando o Luiz apresentou o aplicativo para o condomínio, né, a minha pessoa de síndico, eu achei interessantíssimo, porque ele falou uma palavra-chave ali, né, que é transparência. E na minha proposta, né, da minha campanha de síndica, entrei com a pandemia no primeiro momento, então eu quero trazer essa transparência, eu quero trazer essa participação, eu quero trazer as informações para as mãos dos condôminos. Como eu mesma tive dificuldade de acesso a algumas informações, eu acho importante que todo mundo tenha isso ali. Então, o condomínio, ele já tem 25 anos, né, o Tiffany tem 25 anos, e a gente tem muitos documentos, o senhor falou muito bem, né, seria muito importante que todos os condomínios, todas as edificações novas tivessem um manual que fosse entregue com laudo de inspeção. O condomínio Tiffany hoje ele não tem nem todas as plantas, né? Então a gente enfrenta uma dificuldade documental em si, que foi apontada até no laudo de inspeção predial que o condomínio contratou por força da lei municipal à época, né? Então, e a gente está trabalhando com toda essa rotina. O Luiz aí tem ajudado a gente nessa parte da engenharia, da estrutural, e agora com o aplicativo. Então, o objetivo do condomínio com esse aplicativo é ter esse acesso às informações de obra, de projeto, às informações documentais que a gente está trabalhando para digitalizar, para colocar todas, que são muitas coisas, temos plantas, temos atas de assembleia, então a gente está colocando tudo isso para ficar na palma da mão do condômino, né, que é o objetivo nosso, então é a informação. E a gente quer trabalhar uma coisa que é muito importante no condomínio, que é um condomínio grande, são muitas unidades, que é essa possibilidade que o Luiz falou, de um condômino, ele visualizar um problema, né, ele viu uma falta de uma luz, uma apagada, ele viu um vazamento de água, ele viu alguma irregularidade, ele também poder fazer o apontamento, como o Luiz falou, isso vai gerar uma tarefa, ele vai deixar uma coisa ali que vai vir para a administração. Então, os condomínios hoje, eles buscam trabalhar sempre com uma folha mais enxuta. O Tiffany já chegou, eu acho que no limite da folha de colaboradores dele enxuta. Então, isso viabiliza muito, porque o próprio condômino pode ver, né, o colaborador, ele está fazendo a rotina de trabalho dele também, ele pode ver, então, isso vai simplificar. E a outra parte que eu achei interessante é um momento futuro, que é o compartilhamento dos fornecedores, né, que essa parte da pontuação dos fornecedores eu também achei uma coisa muito importante, né, à luz do que você vê em outros aplicativos de compra e tudo, você conseguir visualizar que aquele fornecedor, que aquela outra empresa parceira é uma empresa idônea, é uma empresa que tem um preço bom, é uma empresa
que tem responsabilidade para com o condomínio, para com os negócios, para com a gestão, isso é muito bom para a gente. Então, assim, eu vi, quando a gente começou a trabalhar com ele, uma gama de possibilidades. Hoje, falando agora das dificuldades, a maior dificuldade que a gente tem é porque o quadro é enxuto, de conseguir colocar tudo que a gente quer dentro do aplicativo para funcionar. Até o Luiz sabe disso, ele trabalha em parceria com a gente, nós estamos buscando agilizar mais algumas coisas até o meio do ano, né? São coisas que não dependem só do aplicativo, depende da força de trabalho do lado de cá do condomínio também, entendeu? Mas a gente está divulgando isso, a gente está buscando a maior participação do condômino nesse processo, porque quando o condômino, de fato, entender a ferramenta que ele tem na mão dele, né, as possibilidades que ele tem, o acompanhamento de tudo em tempo real, documentação da primeira ata de eleição, vamos supor, de constituição do condomínio, está ali na mão dele. Plantas que ele antes precisava solicitar vão estar na mão dele, um PDF, né, plantas hidráulicas, elétricas. Um projeto que está acontecendo, se nós estamos com uma obra agora, quais foram o que deu causa naquela obra, né? Foi um laudo técnico, foi uma avaliação estrutural, então, assim, o orçamento, a parte que está, então, é uma agilidade, né? É um facilitador muito grande, então, a gente fez essa adesão, ainda não estamos trabalhando da forma como a gente gostaria, né? De vez em quando eu partilho com o Arthur, lá no Rio, partilho com o Luiz aqui, vamos trabalhando para ajustar as ferramentas à realidade do Tiffany, mas o Tiffany ainda tem está um pouquinho atrás do que eu gostaria por causa da própria questão de mão de obra do Tiffany e da capacidade, né, em tempo real, de colocar tudo que ele precisa no aplicativo para rodar. Okay. Então, é um pouquinho da minha fala para vocês entenderem como é que a gente está lá dentro do condomínio nesse momento. Tá bom, a gente vai trabalhar isso mais antes que o Marcos possa iniciar. Eu gostaria de agradecer aí e dar uma boa noite para a Maria Idalina. A senhora Maria Idalina é síndica também, ela é uma pessoa muito participativa nesse meio, nos grupos aí ela tem se destacado, a gente está negociando uma parceria lá com o empreendimento, com a edificação dela também. Temos algumas dificuldades muito importantes lá, problemas com vizinhança, com obra na vizinhança, problemas de manutenção, a edificação durante muitos anos sem a devida manutenção, né? Então, senhora Maria Idalina, muito obrigado pela sua atenção. A Anne Araújo, uma arquiteta, parceira nossa. O Alessandro Amorim, não está dizendo aí de onde mas Alessandro Amorim Moura. Alessandro, ok. Então, agradecer a todos que nos assistem. Marcos, pelo que a gente já vem conversando há algum tempo, você está exatamente naquele momento de expectativa, né? O que o aplicativo pode trazer de bom para a minha empresa, né? E aí eu gostaria de saber quais são essas expectativas suas, o que você já viu, e onde você acha que ele vai poder facilitar a sua gestão da empresa e dos condomínios que você faz. Pois não? Bom, vou até pegar uma carona na fala da senhora Estefânia. Na realidade, um dos principais pontos desse projeto, o que é? É a transparência. Tá? Você consegue, numa plataforma só, ter uma visualização ampla de tudo que o condomínio necessita. E a senhora Estefânia falou mais na parte mais pesada, que é de obra e tudo mais, mas o sistema te abre ali para você controlar simples manutenção de água, de caixa d'água, dedetização, ou seja, tudo quanto é serviço que você tem que fazer de forma periódica e controlada, que tenha datas, tipo, limpeza de caixa d'água. Você não faz todo mês, você faz a cada 6 meses. O sistema já te identifica quando você tem que fazer, já te sinaliza, já diz qual foi a última empresa que promoveu aquela manutenção, qual foi o valor cobrado. Então, para quem está fazendo a gestão do condomínio, isso dá uma amplitude em termos de visualização muito grande. Então, a minha expectativa grande no sistema que me foi apresentado é justamente essa, de eu ter a possibilidade de não só passar a fazer um controle mais efetivo de tudo
quanto é a manutenção do condomínio, até para aqueles que estão dentro da garantia, ter a garantia, porque você, quando faz as manutenções, sei lá, um rejunte de uma piscina, de uma fachada, uma limpeza adequada de algum canto do condomínio que mereça, que de acordo com a norma, de acordo com o manual, você faz e coloca ali no programa, acabou, você já tem elementos para mostrar para a construtora que a tua parte foi realizada. Ou seja, eu fiz a manutenção de acordo com o tal manual, está aqui a nota fiscal, está aqui a data que foi realizada. Então, isso daí eu acho que vai dar até maior transparência na relação condomínio e até com as construtoras, que acaba, por vezes, até ela sendo lançado alguns itens que não são de responsabilidade dela, são até por uma falta de manutenção do próprio condomínio. Então, acho que esse mercado está cada vez mais se ajustando. As construtoras estão com uma responsabilidade bem grande nessa entrega do empreendimento, já com laudo de inspeção, que eu achei que foi uma tirada muito legal. Agora, com a normatização da obrigatoriedade de você ter um manual, que eu acho importante, né? Acho que isso aí tinha que ter uma legislação que tinha que vigorar no Estado como um todo, porque é muito simples o síndico, por vezes, não vou nem dizer o síndico, os condôminos, não fazer-se uma cota extra para determinada manutenção por conta de uma economia no próprio bolso e abrir mão de uma segurança, de uma valorização do seu próprio patrimônio. Então, mal ou bem, esse sistema ele nos viabiliza, administradoras, a mostrar não só para o síndico, como para o plenário da Assembleia, a necessidade das manutenções preventivas, corretivas e registradas, de forma que você tenha um histórico para apresentar. Então, eu estou assim, com uma expectativa bem alta, pelo que me foi apresentado aqui, achei muito bacana. Os meus supervisores que estão em campo, né, que são aqueles que vão ter um manuseio mais direto, ficaram assim, muito impressionados com o que foi apresentado e acredito que a gente vai fazer um grande sucesso com essa parceria, né, porque a gente vai conseguir não só diagnosticar, como registrar e apresentar resultados com mais transparência. Acredito que a senhora Stefânia já está no iníciozinho desse processo ainda, mas já muda logo a carinha. Mudou. Luiz, antes que você detalhe, eu lhe pediria já para você ir pensando e você detalhar melhor tudo isso que foi comentado aí pelo Marcos e pela Stefânia, que é a transparência, né, a maior participação dos condôminos, tudo isso que a questão dos fornecedores, a facilidade que o gestor vai ter na hora de contratar os serviços. Mas, antes disso, eu pediria um minutinho apenas para esclarecer três colocações que foram feitas e que, no início, para não falar demais, eu acabei não colocando. Primeiro, a questão da lei municipal, né? A Stefânia disse que fez o laudo em atendimento à lei municipal. Essa lei, por interesses obscuros, né, acabou sendo alterada. Mas é importante registrar que a lei do consumidor, né, que eu acho muito pouco provável que algum incorporador vai conseguir fazer gestão lá junto ao Congresso para alterá-la, né? A lei do consumidor determina que todo produto fabricado nesse país precisa atender às normas brasileiras, né? Portanto, é carro, é celular, é faca, é geladeira, tudo que se produz nesse país, inclusive imóvel. Então, se a lei do consumidor determina que todo produto precisa atender à norma brasileira e o laudo de inspeção predial é item de norma, a gente não precisa ficar buscando lei municipal ou qualquer outra legislação para dizer para vocês que todo prédio precisa ter a inspeção predial, né? Isso é muito simples, né? Lembrando que aqueles que assistiram os nossos últimos programas ouviram lá o doutor Wander Andrade, um advogado criminalista de São Paulo, que é o fera nos feras na advocacia condominial, criminal, deixando claro aqui, a negligência por parte do síndico é crime, artigo 13 do Código Penal. Portanto, se o síndico não toma as providências que a senhora Stefânia está comentando, que o Marcos com certeza orienta todos os seus condomínios, ele está negligenciando, portanto, cometendo crime.
Tá? Um outro detalhe importantíssimo que a gente alerta a todos os síndicos nunca argua a questão de garantia, prazo de garantia, né? Diante da legislação vigente, esses prazos de garantia, eles são muito questionáveis. Dar margem ao advogado a fazer interpretações ou apresentar ao juiz situações diversas. Então, o que precisa ser arguído quando a gente está questionando a inspeção predial, quando está fazendo a inspeção predial, a origem das patologias. É o que eu acabei de dizer para vocês. Anomalia, erro consultivo, responsabilidade da incorporadora. Falha, falta de manutenção executada de forma incorreta, responsabilidade do condomínio. Isso dilui qualquer possibilidade de discussão de quem é o responsável por este ou aquele, porque já determina claramente. Então, senhores profissionais da engenharia, senhores engenheiros, prestem atenção nisso. Vocês precisam emitir um laudo com as patologias bem definidas, claras e transparentes, para evitar que haja discussão judicial quando não se tem necessidade. Por fim, é o que o Marcos falou, executar uma manutenção e não ter comprovação de registro dela é quase a mesma coisa de que não fazer manutenção. Por quê? Porque você não pode comprovar que você fez. E não podendo comprovar, você fica a ver navios, vamos colocar dessa forma, né? Então, isso é fundamental. Mas vamos lá, Luiz. Dá um detalhamento melhor sobre tudo isso e mais o que você entende de importante no laudo. No aplicativo. Vamos lá, aproveitando o gancho, né? É lógico, para o edifício que está novo, é importante a gente verificar a estrutura. Mas, obviamente, que os condôminos também querem saber disso, né? A maioria das manutenções, elas passam como uma reforma. E muitos deles em área, por exemplo, mais reservada, né, num reservatório, na piscina que ficou interditada por 15 dias, mas ninguém sabe qual foi o tipo de obra realizada e o porquê que foi realizado. Então, dentro da ótica da transparência, o condômino também passa a dar mais valor àquelas ações, porque agora ele tem acesso a elas, né? A gente tem possibilidade, por exemplo, de acompanhar, por exemplo, uma obra de rejuntamento na piscina em tempo real. Qual a empresa que foi contratada, qual o dia que ela chegou, qual a hora que ela chegou. A empresa tem um sistema de check-in e check-out. Isso pode ser distribuído com os condôminos, caso seja necessário, ou só com a equipe de obra, ou só com a pessoa que vai fazer a gestão de obra, para esse controle ser efetivo. E no final das contas, gerar um parecer sobre isso. Olha, a empresa entrou dia tal, trabalhou até dia tal e saiu. Cumpriu, não cumpriu o cronograma, está tudo dentro do acordo, foi feito. Isso tudo gerando facilidades que a gente não tem quando não se está falando no meio digital. Pode ser feito gravar vídeo, gravar áudio, né? Obviamente as fotos. O laudo, na maioria das vezes, ele tem que ser impresso, né? E aí sim, ele só vai trazer ali fotos e eventualmente links para a gente acessar as coisas. Mas o laudo digital não, você pode ver o vídeo de como foi feito o rejuntamento, né? A parte do rejuntamento, os materiais, né? A gente entrando um pouquinho em funções extras do aplicativo. O aplicativo traz com ele, por exemplo, para cada condomínio ter o seu controle de estoque. Ora, qualquer obra que a gente vai fazer, a gente tem que guardar os materiais de obra, né? Acabou, o que fez? Descartou de qualquer maneira? Não, o aplicativo também traz a parte de resíduo, né, que a gente pode estar controlando. Então, assim, a Vistopred, ela está se enraizando especificamente na área de manutenção e vistoria. E com isso a gente vai sempre implementando novas ferramentas que vão gerando essa agilidade, né, essa facilidade de manter o edifício, né, com essas bagagens que a gente já falou que são principais: transparência, comunicação, né, veracidade no que está sendo feito. Então, eu acho assim, como eu falei, o senhor já falou que eu sou o pai da criança, lógico que a gente aqui vai contar todas as coisas boas que ele faz, né? A Stefânia está já usando há um ano e consegue contar as coisas das dificuldades, né? A implantação do sistema não é super veloz, mas uma vez ele implantado, isso ganha velocidade e acelera. A Stefânia teve um caso aqui no edifício que ela conseguiu uma baita economia na conta de água utilizando o aplicativo com os métodos de vistoria.
Quer dizer, automaticamente os condôminos ficaram sabendo dessa vistoria, começaram a ver que essa vistoria ia ser feita por foco de vídeo, quer dizer, uma prova que qual é o problema, que o problema é na unidade dele ou não é. E ela teve só com essa questão uma baita redução da conta d'água. Depois ela pode falar os números para você que ela deve saber de cabeça, tá? Então, dentro dessa ótica, é claro que a gente entende que é fundamental, né, a gente poder fazer, provar e continuar. O Marco deu uma boa dica. A maioria das tarefas de manutenção são recorrentes. E o síndico, além de ver todos os problemas do dia a dia, ainda tem que se lembrar que de 6 em 6 meses tem que fazer a limpeza da caixa d'água. Ora, o sistema vai te avisar com a antecedência que você quer ou não, que vai vencer aquela manutenção da caixa d'água, já pode sugerir os fornecedores, você pode delegar a tarefa de contratação, depois chega, você acompanha todo esse processo de manutenção da caixa d'água, mostra para o condômino o que foi feito, quer dizer, o prazo começou da contratação em tal dia, finalizou tal dia, a empresa contratada é essa, ela está entrando tal dia, finaliza tal dia, pronto, daqui a 6 meses a gente pensa nisso de novo. Essas são as grandes facilidades. Né? A grande novidade que a gente vai até levar para o CONASE, que eu acredito que já o senhor vai contar aqui, é o assistente de inteligência artificial, que a Stefânia já solicitei a ela vai ser uma das primeiras que vai testar aqui para a gente, para validar isso. Que é simplesmente o quê? Pegar o manual de uso que foi feito por um engenheiro, que diz que daqui a 6 meses tem que fazer isso, 6 meses fazer aquilo, 2 meses fazer aquilo lá, e você vai perguntar para o aplicativo. Aplicativo, quando vence a minha manutenção de tal lugar? E ele vai te responder. Então, isso vai ficar de forma muito mais fácil. Ou baixar o manual de usuário e o laudo, e o próprio programa interpretar isso e já pré-agendar as brincadeiras para vocês. Então, isso vai ser um plus de velocidade e tecnologia absurdo. Né? E com isso, obviamente, quem vai estar na frente é a administradora do marco, né? Que vai poder promover para os seus clientes um avanço tecnológico gigantesco. É o quê? É o Tiffany Center, que hoje vai se colocar à frente dos prédios comerciais em volta. E, afinal de contas, ele consegue ter uma gestão de manutenção que os demais só ficam fazendo a corretiva. Quando dá um problema e descobre esse problema daqui a 2, 3 meses, além de ser mais caro, obviamente não tem eficiência na brincadeira. Luiz, abre-se um leque de muitas experiências, né? Mas seria importantíssimo, já que se você abriu aí a conversa sobre a inteligência artificial, você dá um panorama melhor do que vai ser isso, né? Ao invés de você ter que abrir o aplicativo e ler tudo aquilo que está lá, sair procurando no manual, você simplesmente vai perguntar, né? Ou quem tem Alexa aí sabe exatamente mais ou menos o que é a inteligência artificial, né? Em vez de você dar ordem, você vai fazer a pergunta, né? Então, é importante já dar um panorama melhor sobre isso. No caso do Marcos também, aproveitando a inteligência artificial, Marcos, não sei nem se você tem ciência disso, porque são inovações que estão surgindo nos últimos dias. Aquele problema que você tem todo dia, de mandar um funcionário, um supervisor, quem quer que seja, para uma AGE, ficar anotando, ficar gravando uma AGE, né? 2, 3 horas de gravação, para depois passar 2, 3 dias no escritório, redigindo toda essa AGE para ser levada. A inteligência artificial, Luiz vai esclarecer melhor, ela faz isso em 10 segundos, né? Você pega a gravação, entrega para ela vai redigir a ata para você e você só vai fazer as conferências pertinentes. Luiz, então fala para a gente sobre essas duas situações, por favor. Basicamente o caminho que o senhor falou, né? A diferença, vamos esclarecer, por exemplo, da Alexa para a inteligência artificial, que a Alexa ela tem os comandos pré-definidos, né? Então, se você perguntar uma coisa absurda para ela não tem aquilo lá, não faz sentido para ela. No nosso caso, não, né? Como a inteligência artificial ela vai ser treinada, quer dizer, se eu dou um manual de usuário para ela fica treinada com aquele manual. Então, quando eu pergunto, qual a manutenção que eu tenho que fazer na cobertura? Ela vai te dizer, conforme o manual, na folha tal, no capítulo tal, ele diz isso. Quer dizer, se você até não acreditar, você pode abrir o manual e naquela folha e conferir. Ou olhar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então, isso gera uma velocidade muito grande. Tá? No caso, por exemplo, das atas, é exatamente isso. Quer dizer, você vai gravar a sua reunião, tá?
Quando acabar a gravação, você vai passar ela pela inteligência artificial, quer dizer, inteligência artificial, o senhor falou em 10 segundos, mas na verdade leva um vídeo de 2 horas e meia, leva um absurdo de 1 minuto, tá? Ele já te entrega aquilo já pronto, por exemplo, no Word, todo formatado, sumarizado, quais foram os tópicos que foram discutidos, quais não foram, o resumo de toda a brincadeira, e já deixa um link em cada resumo, se por acaso, esse aqui que eu quero, mas eu não quero ler, eu quero escutar. Você clica no link, ele vai para o minuto do vídeo que você está com aquela ação. Então, assim, já está pronto, quer dizer, 1 minuto depois, quer dizer, acabou a gravação, você passa por ela, enquanto você toma um café, volta, já está pronta a ata. Né? Tem algumas adequações, né? Eu quero ajeitar mais aqui, que ela faz um resumo, né? Como o inspetor do Marco, ele faz um resumo do que ele escutou. Então, obviamente, ele interpreta também aquelas brincadeiras e precisa, né? Passa a ata lá para o Luiz da reunião, vê se é isso mesmo que ele falou, né? A gente participa de ata e recebe ela. Isso ainda vai acontecer. Mas só que o trabalho do inspetor foi reduzido ao simplesmente fato de estar lá, verificar a gravação, passar pela IA e tirar a ata pronta. Né? Isso está se tornando uma velocidade absurda para o tratamento. E mais, por exemplo, o Marco aqui, usando o aplicativo, ele tem uma demanda que ele consegue trabalhar, sei lá, de segunda a sexta, vamos fingir que ele vai até no sábado, mas no horário comercial. Bom, o aplicativo não tem essa brincadeira, né? A assistente virtual, ela está 7 dias por semana, 24 horas ligada. Então, você pode consultar isso o tempo todo. Né? Eu posso consultar, o inspetor da Marco teve aqui? Teve sim, que dia? Tal dia, está registrado aqui. Ele entrou tal hora, saiu tal hora. Então, para o síndico também controlar a Marco fica fácil, para a Marco controlar toda a gestão dela fica fácil. Isso, no final, reflete em quê? Obviamente, qualidade na prestação de serviço final, para a gente que é o usuário final da brincadeira. Sem dúvida. Eu acho que na conversa lá que nós tivemos com o Marcos lá atrás, a gente disse para ele que o supervisor dele, que hoje cuida de 10 prédios, vai poder cuidar de 30 prédios com facilidade e com uma redução de trabalho, né? Muito mais facilmente. Mas, senhora Estefânia, eu gostaria de tocar num assunto que tem tudo a ver, mas que efetivamente eu sofro mais, o Marco sofre mais, Luiz e a senhora nem tanto, que é a questão da participação, né? Eu faço a GE praticamente 2, 3 vezes, 4 vezes na semana, né? E me dói o coração chegar num prédio que tem 60, 70, 80, às vezes 300 apartamentos e ter 2, 3 gatos pingados na GE, né? Então, a hora que vocês estão falando aí uma maior participação, a partir do momento que o condômino passa a ter uma visão maior do que é o condomínio e como ele pode efetivamente estar participando, eu acho que a gente vai ter essa interação melhor, né, entre condômino e gestão, né, entre condômino e síndico. Né? Você já está com essa visão aí já de um ano, esse mesmo o raciocínio, e aí também já pedi que a senhora colocasse números aí na informação que o Luiz nos deu aí dessa economia de água, né? Como se deu, dá um esclarecimento melhor para nós. Tá, vamos lá. O condomínio Tiffany, ele tem 25 anos, como eu falei, né? Um condomínio comercial, na verdade, nós somos 343 unidades autônomas, entre salas, boxes e lojas. Então, assim, a gente ainda não conseguiu alcançar a participação de todo mundo, Maurício, como a gente gostaria, né? Por quê? Porque o condomínio, ele é conservador. Eu acho que o ponto dele de ser conservador, até para a Assembleia Virtual, é um ponto que é difícil, a gente está tendo dificuldade de transpor. As pessoas ainda tinham aquela questão de ser no presencial, de conversar pessoalmente. Eu, como síndica, estou lá há 24 anos antes como inquilina e agora há muitos anos como proprietária. Então, as pessoas, elas têm muita necessidade, ainda vão muito presencialmente resolver as questões, entendeu? Então, a gente não conseguiu efetivamente o que eu quero, que é o uso do aplicativo, a participação em assembleia online, ampliar isso tudo, mas eu acredito que com as adesões e com a colocação, a gente está fazendo a publicidade, né, junto com o Luiz, buscando trazer mais
o conhecimento. Hoje mesmo, 2 pessoas já me perguntaram do condomínio agora no final do dia, como é que era o link, estava com dificuldade para poder acessar o aplicativo de novo. Então, assim, eu acho interessante que, na medida que elas vão conhecendo, vão sabendo que tem essa possibilidade, é um fator de multiplicação entre os condôminos, né? Vai correndo a notícia e mais pessoas vão querendo se enganjar, porque, na verdade, o meu interesse é que, além de ser um facilitador para a obra, para a questão estrutural, para as questões internas, seja um facilitador para o condômino acompanhar tudo, estar presente e vendo o que acontece no seu condomínio, né? Que é importante, esse engajamento do condômino. Então, assim, a gente não conseguiu efetivamente isso daí, que é o que eu quero, tanto a presença em assembleia, quanto a presença da participação do COIS, ainda está tímida frente a esse número grande, mas com o aplicativo, né, o Luiz deu um treinamento para a gente no começo do ano, logo em janeiro, a gente acompanhou alguns problemas de vazamento de água mesmo, desde 2021, e a gente começou a fazer uma rotina mais simples de fiscalização e registro do registro de água da CESAM todos os dias na hora do almoço, sempre em torno do meio-dia. E aí a gente vai acompanhando se efetivamente de um dia para o outro, depois no final de semana, houve aumento. Mas isso não era substancial para a gente fazer apontamentos, né? Então, o Luiz deu um treinamento para a gente, com aplicativo, com nossos colaboradores, com os colaboradores que são especificamente do quadro de manutenção, com o encarregado. E aí a gente começou algumas vistorias aleatórias, assim, algumas unidades, sejam salas, sejam lojas, né? Para poder, e no próprio condomínio também, banheiro que é comum, de uso comum do condomínio, porque é o condomínio que tem lojas, então você tem alguns banheiros que tem público o tempo todo circulando por ali. Então, a gente começou, após esse treinamento, ir filmando e fotografando, e a gente também apresentou as contas de água, né, para os condôminos. Fizemos circular, Luiz acompanha que a gente faz circular, a gente está sempre emitindo, às vezes, um vídeo, uma foto, né, para que o condômino tenha acesso a essa transparência e tenha a implicação, né, que ele sinta que ele está implicado no processo. Então, a gente conseguiu, a partir daí, eu acho que isso foi muito importante, né, a parte da presença dentro de cada unidade dessa inspeção e já usando filmagem, fotografia para ser colocado no aplicativo. Acho que trouxe uma sensibilização um pouquinho maior, né? E, de repente, assim, aquele volume que estava grande em metros cúbicos, por exemplo, Maurício, foi tão grande que a própria CESAM achou que o relógio tinha algum erro. E ela trocou o relógio. Não, assim, foram mais de 500 metros cúbicos de diferença. Eu vou pegar uma agenda só para dizer assim, ela fez uma leitura e não saiu o medido, né, para cobrar. O medido, ele está lá, mas ela fez a cobrança em cima da média. O nosso encarregado estava junto com o rapaz da CESAM, discutiu, não conseguiu. Eu tem um agendamento que a gente foi presencialmente na CESAM, não consegui reverter isso, agora está com o nosso jurídico. Então, foram mais de 500 metros cúbicos, isso é dinheiro. Quer dizer, é uma economia que o condomínio já fez a partir desse começo de inspeção que a gente foi fazendo nas unidades. E depois dessa economia de mais de 500 metros cúbicos de água, a CESAM trocou o relógio. Não satisfeita, no outro mês, pela economia, que agora está sendo apontada já em redução na conta do condomínio, porque a gente tem a energia e a água como variáveis, né, dentro da boleta do condomínio, ela foi fazer outra inspeção no relógio para ver se o relógio estava sendo lido corretamente, se não trocaria o relógio por uma segunda vez. Mas a nossa leitura diária, que a gente continua, né, fazendo a leitura diária do relógio no horário de meio-dia, o encarregado vai lá e faz o registro e a gente vai fazendo a nossa planilha. Ela conferiu 100% com a leitura do relógio. Então, a CESAM, além de duvidar, ela ainda tem um ônus aí que a gente vai correr atrás desse valor, e ela ainda trocou o relógio uma vez e quis trocar a segunda. Ela mesma não confiou no relógio dela, mas isso só veio a partir desse momento em que a gente trabalhou em parceria com o aplicativo e com o treinamento dos nossos funcionários para fazer aquilo ali, compilando algumas coisas ali. Então, eu acho que a própria
a própria situação de estar fazendo uma inspeção com a metodologia mais específica, né, já fez alguns condôminos mudarem de atitude e buscarem, dentro das suas unidades, se o problema poderia estar ali ou não e resolver. Fato esse que a conta baixou, e assim, em mais de 1.200 metros cúbicos de água, só para vocês terem uma noção. Ok. É importante, um detalhe técnico aí, senhora Estefânia, para alertar, é que há 25 anos atrás a legislação não exigia que o vaso sanitário tivesse a caixa de descarga, né? Aceitava como norma, na norma era permitido a válvula de descarga. E a válvula de descarga, ela tem, além de ter um consumo muito maior na hora do uso, ela tem a possibilidade de vazamentos que você não observa. Então, muito provavelmente, o Tiffany ainda seja do período onde o vaso é válvula de descarga, né? Mas, exatamente, esse maior controle, esse maior atenção por parte do condômino vai propiciar exatamente essa economia, não tem a menor dúvida. Infelizmente, né, a CESAM está considerando aí que todo mundo está sempre errado e querendo levar vantagem, né? Eles não conseguiram enxergar essa necessidade. Mas, Marco, eu queria entrar num outro assunto que você é expert, o próprio Sérgio Craveiro repete isso em todo o curso dele, né? Que é aquele cálculo do rateio anual, né? O quanto se fará de previsão para a receita do ano seguinte do condomínio, né? E a dificuldade que vocês, síndicos e gestores e administradoras, têm em lançar lá nesse rateio, nessa previsão de despesas, a necessidade de se fazer a manutenção predial, né? Fala um pouco para a gente, você conhece bem isso. Isso, vamos lá. Só pegando um pouquinho a fala da senhora Estefânia, sim, não adianta só você ter um sistema bacana como é o Vistopred, tá? Tem que ter envolvimento do síndico e do gestor nisso daí. Então, até parabenizar a senhora Estefânia, isso que não é fácil. Você acompanhar essas rotinas, você fazer uma implantação de qualquer sistema, essa parte inicial cadastral, inclusive, que é a alma de qualquer sistema, tem que ter um envolvimento grande. Então, parabéns a senhora pelo seu empenho, que os condôminos lá do seu condomínio têm que fazer um busto de bronze da senhora para botar lá na frente do condomínio. Realmente é brabo, tá? E a economia que a senhora está gerando não é só o sistema, é o sistema, que é muito bom, vinculado à sua ação como uma síndica proativa. E, indo aí ao teu ponto, realmente a previsão orçamentária acaba sendo um enigma para todos os administradores, né? Aqui na Marco, o que a gente busca fazer? Porque quando você apresenta uma previsão orçamentária num condomínio para levar ao conhecimento no plenário de Assembleia da necessidade de uma majoração do valor da cota condominial ou de algum realinhamento, você já tem um não logo na frente, que ninguém quer pagar a cota condominial. E o pessoal, o que a turma normalmente faz? Mas a inflação foi 6%. Como é que você está me apresentando uma planilha com 10%, com 12%? Aqui na Marco, o que a gente faz? Que na inflação, que é computada no 6%, não estão todos os ingredientes que compõem uma previsão orçamentária do edifício. Porque ele é composto de uma área de departamento pessoal, que tem uma variação X, de uma área de manutenção, que tem uma variação Y, de uma área de despesas bancárias, financeiras, que tem outra variação, ou seja, é um mix de índices que na composição dele você consegue estimar o valor que você sugere de realinhamento da cota condominial. Para quê? Para que o síndico consiga fazer suas manutenções preventivas e corretivas de modo a não desvalorizar o patrimônio comum. Mas isso, gente, no que tange às despesas ordinárias. O que são as despesas ordinárias? São as despesas do dia a dia. Salário de desempregados, manutenção, despesa administrativa, não é despesa do dia a dia. Então, normalmente, na previsão orçamentária, o que é apresentado aos condôminos é o quê? Total que você tem das suas despesas ordinárias. Quando você quer fazer um programa de manutenção estrutural, que é o que todo condomínio deve fazer, sei lá, ter uma cota para um fundo de obras, um fundo de melhoria,
Aí é que é a guerra. Que o condômino ele não entende que aquele é uma poupança futura para valorizar o patrimônio dele, para que daqui a pouquinho, quando chegar lá na hora de fazer a manutenção, a fachada, 500 mil. De onde é que acontece 500 mil? Uma cota extra louca, sem uma coordenação. Quando você já tem na própria previsão orçamentária um campo embutido ali, que você vai fazer a tua manutenção preventiva, a sua manutenção estrutural, já considerando isso, é uma vantagem muito grande, porque você já dilui ao longo de anos, sei lá, projeta para 5 anos. Em 5 anos você vai ter lá uma poupança para você fazer tudo que é estrutural. Agora, é um cálculo muito difícil. Para isso, a necessidade de especialistas, tipo Maurício Otto ou outros engenheiros, e nessa inspeção predial, que eu acho muito válido, é o momento de você realmente já pegar essa projeção futura. Amigo, você tem a tua fachada aqui, são de pastilhas, você vai ter que fazer rejunte, você vai ter que fazer manutenção na junta de dilatação, você vai ter que verificar especificação do cimento que foi colocado, sei lá. Tá? N fatores que eu, como administrador, não tenho um mínimo conhecimento técnico. A grande maioria dos síndicos não tem esse conhecimento técnico, mas o pessoal insiste em fazer a coisa no chutódromo. Por quê? Porque quer ter uma economia momentânea, que gera um prejuízo muito grande. Então, acho que os condomínios têm que começar a se habituar a contratar especialistas em cada segmento. Se você vai ter uma manutenção predial, não adianta você pegar, a minha administradora vai cuidar. Ela não tem a capacidade técnica para essa finalidade. O administrador tem que pegar um auxílio técnico de um engenheiro devidamente qualificado, com respaldo do mercado, para poder te ajudar nesse cronograma, nas manutenções, no auxílio ao custo do que você vai fazer, o que você vai ter que investir, quanto é que é mais ou menos uma estimativa do pessoal a ser aplicado naquela determinada obra. Então, Maurício, quando se fala numa previsão orçamentária mais abrangente, existe sim uma dificuldade muito grande do mercado em dar uma previsão orçamentária referente às despesas ordinárias. Essa é mamão com açúcar, porque está no dia a dia. Mas quando se fala numa projeção futura de possíveis problemas estruturais, que o condomínio com certeza tem, seja por uma oscilação de temperatura, de local, sei lá, o engenheiro tem que estar ao lado do condomínio. O condomínio tem que ter uma consultoria em engenharia para poder cuidar disso daí. Senão, o projeto não vai dar certo. É o que eu falo, que é uma economia que você faz momentânea, mas quando chega na hora do vamos ver, é um problema danado. Então, a nossa orientação aos nossos clientes é que realmente façam, sim, essa inspeção predial, é de suma importância, e, com base no laudo que for dessa inspeção predial, começar a fazer um cronograma para poder atender. Você não vai conseguir, no estalar de dedos, realizar tudo aquilo que eu... Imagina a senhora Stefânia, um condomínio daquela magnitude, com a idade que tem, não vai conseguir fazer todas as melhorias e benfeitorias necessárias em curto prazo. Então, para um projeto, você tem que ter um engenheiro que vai te dar uma luz assim, a longo prazo, e com base nisso você vai estabelecer prioridade. Qual é a minha prioridade? É essa. Poupança para essa prioridade. Já atacou, fechou? Qual é a próxima prioridade? É essa. Vai. Aí você daqui a pouquinho vai estar com o teu condomínio lá, um verdadeiro shopping center. Em linhas gerais, o senhor tem mais ou menos... Marcos, se você me permitisse, eu resumiria essa sua colocação em duas expressões. Vamos lá. Primeiro, a vida útil da edificação. Se você não der manutenção, você vai ter reduzido a vida útil, né? E essa redução da vida útil, repito sempre aqui, ela vai atingir diretamente a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Por quê? Porque não deu manutenção, perdeu vida útil, a valorização daquela edificação ela cai assustadoramente. Portanto, uma economia burra, né? Você deixar de fazer uma manutenção e ter certeza que lá na frente você vai estar perdendo muito dinheiro. Então, é fundamental que o condômino entenda isso, né? Sim. E a segunda a colocação que eu faria, nós estávamos discutindo aqui no programa passado com o Dr. Wander, é a necessidade que o síndico tem
de ter um assessoramento. Não sou técnico na engenharia, mas jurídico em todas as áreas, né? O síndico ele não é obrigado a conhecer de tudo todas as atividades que ele lida no dia a dia, mas ele também precisa buscar esse apoio, porque se ele não tiver um assessoramento competente, ele vai estar decidindo em cima de coisas que ele não conhece. E isso, inevitavelmente, vai trazer aí um estrago grande, né? Uma tomada de decisão errada que necessariamente vai gerar prejuízo para o condomínio. Então, não fazer a manutenção é problema sério, é ter certeza que você está armando uma bomba, né, que inevitavelmente vai acontecer depois, e fica mais fácil e barato para todos, né? Nos últimos dias, a gente teve aí 4, 5 condomínios que descobriram um problema sério de fachada e outras situações mais, e que precisavam de levantar aí, ter em caixa aí 1 milhão, 1,5 milhão, e não tem, né? Então, o que vai fazer? Não vai fazer, né? Se não tem, não faz, né? Aí vai ficar juntando, fazendo taxa extra para juntar, para daqui a 2 anos, 3 anos, poder fazer o trabalho, e aí vai começar a cair granito na cabeça dos outros, vai começar a cair vidro na cabeça dos outros. Uma situação muito delicada. É uma posição muito delicada. O síndico ele precisa ter entender que a decisão dele hoje vai inevitavelmente causar algum dano maior se não for bem tomada, né? Eu queria só fazer uma meia-culpa aí, senhor. Na realidade, o síndico, por vezes, o síndico administrador, por vezes, fica muito refém do plenário da Assembleia, tá? Porque a gente, com a visão que a gente tem abrangente da necessidade de uma valorização, a gente busca fazer uma previsão orçamentária, dar aconselhamentos. Por exemplo, a assessoria técnica em engenharia, principalmente em prédios recém-entregues, é muito importante. Por quê? Porque cada morador quer moldar a sua unidade do jeitinho dele. Não sabe se não moldar a unidade do jeitinho dele, se vai tirar alguma coisa estrutural, se vai alterar a fachada, e você indica a contratação de um parecer técnico. Acaba acompanhar ali, sei lá, o arquiteto da minha residência me fez um projeto. Ao invés de eu sair executando esse projeto tem que ser submetido ao engenheiro contratado pelo condomínio, que são os olhos do condomínio, para validar aquilo ali. E você não imagina a dificuldade que é. Você indica que o condomínio tem uma assessoria jurídica para poder cuidar, que quando se fala numa edificação, não é só problema de cobrança da mora condominial, não. Você tem problema junto à construtora, você tem problema de algum tipo de ação por um comportamento indevido, contrariando o regimento interno, você tem uma ação do condomínio contra terceiro, você tem ação de terceiros contra o condomínio, ou seja, se você está protegido com uma assessoria jurídica, o teu impacto financeiro é muito menor. Mas colocar isso ainda na cabeça da turma é um exercício que está melhorando muito, mas ainda existe uma barreira muito grande, porque aquilo que você falou, a parte mais sensível do ser humano acaba falando mais alto. Às vezes, numa assembleia, você tem uma série de ideias muito boas que não são acatadas por causa de 50, 30 reais ali que caberia a cada um. Então, é importante que não só os síndicos, que tem que ter uma forma assim, transparente de mostrar a necessidade daquilo, mas as pessoas que fazem parte do patrimônio têm que ter um olhar clínico, porque aquilo é o meu patrimônio. Então, qualquer ação que eu faça proativa aqui, na realidade, vai valorizar o meu patrimônio. E mais, na verdade, quando se fala em valorização do patrimônio, muitas pessoas pensam que é só edificação. Eu tenho um edifício aqui na Praia da Costa, na cara da praia, está hipervalorizado. Com certeza, o lugar valoriza. Mas se você não tem um regimento interno bem cuidado, com respeito aos funcionários, aos prestadores de serviço, respeito entre os moradores, esse é um outro fator de desvalorização, caso não seja atingido o ponto. Então, você vê que a função do síndico e da assessoria administrativa ali é uma coisa tipo em carne. Agora, a gente tem que conseguir transmitir para o nosso público, que são os condôminos, essa necessidade. Ok. Já passando a palavra à senhora Estefânia, eu só queria fazer um link de novo com aquela situação, né? Muitas das vezes, a dificuldade que o condômino tem é desconhecer totalmente o que está acontecendo na gestão condominial, né? E se o aplicativo dá a ele essa visão, muito provavelmente
dentro em breve, você ter, com o uso do aplicativo, você vai ter uma maior participação e um maior entendimento da necessidade de se fazer de fazer essas previsões orçamentárias para que o prédio tenha a sua manutenção correta. Pois não, senhora Stefânia? Então, eu ia só fazer duas colocações bem rápidas, né? Uma, assim, quando eu falei do pessoal mais conservador, é porque, embora a pandemia tenha abreviado, eu acho, o grau de tecnologia da gente, né, do avanço, ela, em menos tempo, talvez eu penso que uma coisa que a gente alcançaria em 10 anos, ela abreviou para meses e um ano, né? Verdade. Mas a gente tem muitos senhores proprietários e tudo que participam, que tem uma resistência à era digital muito grande, entendeu, Maurício? É mais nesse sentido que eu coloquei. E uma outra coisa que eu quero pegar um gancho muito importante que a gente está colocando aqui, no sentido não só do Vistoprev, mas que você falou como a parte da engenharia, de laudo, de manual, às vezes, alguns síndicos, por não ter uma orientação, ou não ter dentro dele informações suficientes, ele faz uma manutenção, não de má fé, mas sem o conhecimento necessário para fazer com a técnica, ou para fazer uma inspeção de pastilha, ou para fazer um esgotamento de tubulação de ar-condicionado. Dá um exemplo simples, né? Ou uma troca de alguma coisa, um circuito elétrico. Ele não faz com a orientação técnica adequada. Então, naquele momento, ele fez porque conhecia um pedreiro, conhecia um técnico, uma pessoa, uma coisa mais simples. Amanhã, aquilo vai dar um problema, um prejuízo, e a conta do bolso, que é a parte que mais dói do ser humano, muito maior. Então, eu vejo hoje, como eu estou síndica já há praticamente 3 anos, a importância do caminhar junto do síndico com toda a inspeção predial, a inspeção que o escritório do Bruno Ceotto fez para o laudo técnico, que hoje o Luiz trabalha com a gente no aplicativo para a gente dinamizar isso daí, é muito importante, porque, assim, é quase uma pós-graduação, né, está síndica, a gama de informações que a gente tem, mas a responsabilidade de você fazer a coisa certa, com os materiais certos, com a técnica certa, e estar acompanhando toda a evolução da engenharia aplicada à resolução do problema no condomínio, isso é fundamental, entendeu? Então, eu vejo que o aplicativo ele vai dar esse up e vai dar essa agilidade, essa celeridade, a transparência que a gente precisa, entendeu? Porque muitos condôminos, às vezes, eles não entendem, como o seu Marco falou, que aquilo ali é tão grave que ele precisa de uma resolução rápida. Se você postergar lá na frente, além da gravidade aumentar, o custo dele vai aumentar. Então, assim, o aplicativo ele vai agilizar e facilitar até a visualização dessas informações, entendeu? Que eu acho fundamental para todo o processo de gestão de um condomínio. Por falar em Bruno Ceotto, um grande abraço para ele, é meu primo. Nós fizemos há mais ou menos 2 anos o primeiro programa aqui dessa nossa série aí de engenharia predial, foi feito com o Bruno e com o Bruno também, que é um outro, Bruno Ceotto, que é um outro engenheiro que é nosso primo também de São Paulo. O Bruno, a qual a senhora está se referindo hoje, ele está em Curitiba. E o nome do programa foi Ceotto, os Feras da Engenharia. E ele é muito bom, gostei demais dele, entendeu? É verdade. Mas nós estamos aqui chegando a já 1h05 do nosso programa. A gente poderia ficar aqui, o Sérgio nos permite qualquer tempo que a gente quisesse, mas, infelizmente, a gente tem o tal do jogo, né? Futebol eu detesto, mas tem muita gente que gosta, e aí começa a competição desleal, né? Então, a gente tende a ficar nesse limite aí de hora. A gente teria assunto aqui para muitas horas, mas, sem dúvida, a gente vai buscar em novos programas, continuar tratando, convidando também. Marco levou 2 anos para aceitar, provavelmente ele vai levar menos tempo agora para voltar, né? Com essa a adesão aí ao Vistoprev, eu tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito com isso e vai nos dar a honra de uma participação.
Para fechar, antes que eu esqueça, infelizmente, o Luiz teve um problema sério lá, ele precisou nos deixar. Já de antemão agradeço a participação dele, mas ele está sempre aqui, não é nenhuma perda aí para nós, tá? Mas eu queria ressaltar um ponto importante que acabou não dando tempo dele falar, obviamente seria melhor explicado por ele, mas de todas as qualidades e as possibilidades desse aplicativo, o que me empolga mais com ele o final, obviamente ainda está muito cedo, mas ele, dentro em breve, vai permitir que a gente tenha um selo de qualidade da edificação. O que é isso? É aquilo que você vai, quando vai comprar uma geladeira, você olha lá na geladeira qual é a eficiência dela, qual é o consumo que ela gasta, deixa de gastar, né, de energia e tudo mais. É isso que esse aplicativo, num futuro bem próximo, vai estar trazendo para nós, né? Aqueles empreendimentos como o Tiffany, que já está trabalhando na implantação do aplicativo, ele vai poder se diferenciar dos demais empreendimentos, né? Exatamente por quê? Porque ele está dando transparência, aquela palavra que a Estefânia falou lá no começo. Ele está dando transparência à gestão. E com essa transparência, o condômino vai poder, ao negociar uma sala, mostrar essa qualidade da gestão condominial que tem e, portanto, a vida útil muito maior, né? Então, sem dúvida, eu acredito que dentro em breve a gente vai ter esse selo de qualidade para as edificações, exatamente trabalhando em cima do aplicativo. Bom, gostaria de dar a palavra à Estefânia e ao Marcos para que eles pudessem fazer as suas considerações finais. Não temos problema de tempo, de novo, é só a questão do jogo que nos incomoda aos demais, né? Para a gente poder partir para a finalização. Estefânia, fica à vontade. Eu agradeço hoje a participação, né? Aceitei o convite aí que o Luiz e o Maurício fizeram para poder participar desse momento com vocês. Realmente, o síndico ele enfrenta muitas dificuldades, como o seu Marco falou, ele vai para uma assembleia, ele é questionado. Hoje eu entendo que até no que é ordinário, né, do planejamento orçamentário é complicado, porque você não tem as bases previstas no nosso Brasil que você pode considerar, porque a gente passou por uma bandeira hídrica, o nosso condomínio sofreu muito com a bandeira hídrica, extrapolou qualquer possibilidade prevista, né, dentro do orçamento, não teve como. A gente teve uma conta de energia em maio do ano passado, que foi 62 mil, quando a previsão orçamentária era 30 mil. Então, você tem um rombo extraordinário na previsão orçamentária e você tem que cumprir. Então, assim, eu sei que o aplicativo ele vai ajudar na gestão em outras coisas, mas eu hoje visualizo assim, a transparência, a agilidade dos processos de inspeção predial na área de engenharia, de segurança da edificação, que é muito importante, a adesão minha, enquanto síndica gestora nesse momento, foi por causa disso, e eu acredito que a gente trabalhando e vencendo as questões mais conservadoras, dificuldade mesmo do nosso público, que é bem específico, né? Ele é muito resistente, a gente vai ter um salto para frente de serviço, né? E de possibilidades que o condomínio vai ter na mão dele muito melhor. E aí, a presença e a outra participação, que é o que a gente quer, ela vai vir tranquilamente, né? Como que se fosse já o efetivo da situação. Então, assim, o Luiz ele tem trabalhado particularmente com o condomínio, com a equipe dele, para afinar algumas coisas, para possibilitar outras, para viabilizar esse funcionamento. E eu acho que é mais uma etapa, né, para a gente ir vencendo os nossos problemas no dia a dia como síndico, né, e como gestores com tanta responsabilidade, tantas vidas todos os dias dentro. É um valor de imóvel, né, um investimento que a gente fala que dói no bolso, mas a gente tem vidas dentro, e quando uma edificação sofre qualquer tipo de colapso, são vidas que se perdem mais do que o investimento financeiro. Então, é isso que importa no final das contas, né? Era isso que eu queria agradecer a oportunidade. Ok. O Luiz vai
vai voltar para nos dar uma palavra final, mas vamos ouvir o Marcos antes. Por favor, Marcos. Bom, meu amado, primeiramente agradecer mais uma vez a participação. Eu, particularmente, eu gosto muito de eventos assim, que é um momento que a gente tem de esclarecer, de ajudar, buscar ideia, aprender um pouquinho mais. Então, quando tiver oportunidade, eu estou aí sempre à disposição. Esses 2 anos, você esticou um pouquinho esses 2 anos, tá? Não sou nada de 2 anos, não. Mas, de qualquer forma, esse processo que vocês estão fazendo, esse projeto, é um projeto muito legal. Quanto mais transparência a gente conseguir dar aos nossos clientes, quanto mais transparência nós podemos ter para visualizar o nosso planejamento, seja ele orçamentário, com cronograma físico-financeiro, desculpa, é de fundamental importância. E você, quando coloca para a sua equipe uma ferramenta que eles se sentem úteis com aquela ferramenta, eles sentem que produzem com aquela ferramenta, cara, é uma coisa sem igual. Então, parabéns ao Luiz aí no desenvolvimento desse projeto, né? Ele, realmente, pelo que eu já vi, ele tem muitos itens que nos agradam, não só nós administradores, como também ao síndico. Temos um exemplo clássico da senhora Estefânia. Nossa! E é muito bom a gente ter profissionais que buscam isso no mercado. Esse trabalho que o senhor tem feito com esse programa, um programa assim rico em informações, acaba enaltecendo esse mercado que está muito carente ainda. Nosso mercado está carente de uma instrução em relação à edificação. Uma coisa é você cuidar administrativamente de uma empresa, de um condomínio, outra coisa é você cuidar estruturalmente de uma edificação. Como foi falado, ela tem um tempo de vida útil. Então, temos que tratar para que essa vida útil seja o mais alongada possível. E, para isso, nós temos que ter especialista. Não adianta o contador querer fazer uma vida útil num condomínio. O contador tem que dar elementos financeiros para que o condomínio se sustente para poder investir nessa vida útil. Então, parabéns, senhor, pelo trabalho que você tem feito aí no mercado. Parabéns ao Luiz por estar dando uma ferramenta tão boa para que a gente possa estar trabalhando nesse propósito. E quanto às assembleias e itens virtuais, realmente existe uma dificuldade ainda muito grande. Tem muita gente que tem medo ainda do teclado, do online. Então, a gente está... Mas, graças a Deus, desde a pandemia para cá, teve assim, um aumento absurdo, né? Nessa visualização. Eu acredito que a tendência é cada vez mais nós temos sistemas virtuais, que você tem um autocomando, que você possa... O morador da casa dele pode estar opinando, pode estar verificando, pode estar acompanhando. Já acontece isso no sistema de monitoramento, né? Você tem um sistema de monitoramento da tua casa, você verifica todas as áreas do condomínio. Por que não essa parte de manutenção não ter uma visualização melhor? Então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Senhora Estefânia, um enorme prazer em conhecê-la. Que a senhora tenha todo sucesso no teu projeto, que eu sei que não é fácil. Né? A função do síndico, basta toda síndica que já assume responsabilidade civil, trabalhista, tributária, ambiental, criminal, são responsabilidades inerentes ao cargo por uma ação indevida ou mesmo por uma omissão, e muita gente pensa que é só pagar e receber conta. Então, algum condomínio que está ouvindo, tratem o síndico com todo carinho, respeito, porque realmente é uma relação muito difícil. A pessoa está dedicando o seu tempo para valorizar o patrimônio de todos. E muitas das vezes não é reconhecido, até por fazer cumprir um regimento interno que foi aprovado por todos. Mas a pessoa não gosta que se cumpra esse regimento. Então, continua firme no seu propósito, valorizando o seu patrimônio e parabéns. Luizão, obrigado pelo convite, tá, meu querido? Sucesso aí no projeto seu. Você mora no meu coração, hein? Luiz, deixa ele falar, porque estou com medo que ele está dirigindo, vai acabar batendo esse carro aí. Vai lá, Luiz. Antes que eu esqueça, já colocando, você não teve o tempo, mas eu coloquei aquilo que a gente conversa sempre. Eu acho que o melhor de tudo é o dia que esse aplicativo puder estar dando o selo de qualidade para as edificações. Mas fique à vontade, Luiz, para você.
Desculpa aí que tive que dar uma fugida rápida aqui. Como os outros atender o chefe, tem que atender o chefe. Se outro vai entender. Como disse, desculpa, agradecer mais uma vez a participação, agradecer a Estefânia que aceitou o convite aí e vem aí implementando cada vez mais no condomínio, e a da Vistopred está sempre aí disposto a melhorar as ferramentas e atender melhor a ferramenta. Agradecer o Marcos, que aceitou o convite, e falar com ele que vai ser um prazer aí a Vistopred estar finalizando de verdade essa parceria e levar a marca condominial para um patamar diferente aqui do mercado capixaba. Isso eu acho que vai ser um belo diferencial, não tenho dúvida, né? Agradecer o Ceuta ao espaço, de verdade, né? Falar que eu acho que a função da Vistopred é promover a qualidade. Por isso a gente fala aí tão importante de qualificar as edificações, né? O Ceuta disse que falou. Então a gente quer que cada vez mais a gente olhe para as qualidades, né? Quais as qualidades que o Tiffany tem? Vamos exaltar isso e melhorá-las. Quais as qualidades que a Marco traz para os condomínios dela? Vamos exaltar. Parar de ficar olhando para o outro lado, né? Qual é o risco? Por que está quebrando? Por que está ruim? E para isso a gente precisa manter, precisa dar a manutenção. Tá? Então é super importante, né? Hoje eu acho que a gente teve aqui várias dicas importantes, utilização do aplicativo. Talvez não encaixaria tanto a minha frase, mas eu não posso perder o jeito de perder o sorriso do seu outro. Então, deixar a dica. Quem não escuta, cuidado. Escuta, coitado, né? A gente teve uma live falando da inteligência artificial, e a inteligência artificial gerou para a gente uma diferença dessa frase, né? Que é, quem não faz a manutenção com cuidado, né, vai pagar lá na frente mais caro. Coitado, né? Então, parafraseando a inteligência artificial que melhorou, acho que se encaixa bem num programa desse, que a gente está falando de ter a manutenção, melhorar a qualidade do edifício, essa brincadeira. Obrigado e mais uma vez desculpa aí que eu tive que sair rapidinho, mas consegui voltar a tempo, pelo menos para falar a minha frase. Ok, vamos lá. Alguns esclarecimentos rápidos. Primeiro, durante todo o programa, nós estamos informando aí para todos que estão assistindo o Instagram de todos eles, né? A gente da Ceuta Engenharia está à disposição para esclarecimentos, para qualquer dúvida, e eu acredito que todos, o Marco, o Luiz e a Estefânia também estão à disposição de todos, né? Nós temos, importante também ressaltar, que nós temos lá no Instagram da Ceuta, que é @engenharia Ceuta, todos esses 30, quase 40 programas gravados à disposição de todos que quiserem. Então, a qualquer momento que quiser, é só acessar. São muitas horas de gravação, são para mais de 60 horas de gravação de programa, mas todas elas com informações importantíssimas, orientações técnicas e tudo aquilo que a gente faz e repete aqui todos os dias. Lembrar que a próxima semana, dias 19 e 20 de maio, nós estaremos com a Vistopred, com o Sérgio Craveiro, no 5º Congresso Nacional de Síndicos, né, que vai se realizar em São Paulo. Ainda há tempo, quem quiser participar, é só entrar no site aí da Simpla, www.simpla, que está aí à disposição de todos. São mais de 1.500 síndicos de todo o país. Nós vamos estar lá fazendo uma palestra, vamos estar lá num stand da Vistopred para levar para todo o Brasil. Não sei se deu para observar o Luiz, enquanto teve presente aqui, antes ele estava lá com o mapinha do Brasil, onde o aplicativo já está funcionando, são 6, 7 estados, não é isso, Luiz? E aí, tá aí, obrigado, Leonita, colocou aí para a gente, são bem mais, né? Praticamente metade do país para baixo aí, o resto para cima é floresta, né? Que dizem que estão querendo derrubar, mas são vários, e se Deus quiser, depois do CONASE em São Paulo, nós vamos preencher esse mapinha aí todo completo, né, para trazer a todo o Brasil esse aplicativo que sem dúvida, de suma importância, né? Por fim, somente agradecer ao Sérgio Craveiro, mais uma vez, CEO do TV Síndico Online, do CONASE, né, que é quem está organizando todo esse evento em São Paulo.
agradecer muito a essa oportunidade que ele nos dá para poder estar trazendo aqui essas informações a todos. E, mais uma vez, Marco, Estefânia e Luiz, muito obrigado mesmo pelo apoio, pela disponibilidade do seu tempo aí e por estar trazendo para esses nossos síndicos, os gestores de condomínio e todos aqueles que trabalham na gestão condominial, mais informações, mais orientações técnicas. Um grande abraço, uma boa noite. Marco, que gosta, eu sei, vai ver futebol e o resto vai sofreu um pouco no Flamengo. Senhor, manda um abraço forte para o Crivella, tá? Eu tenho uma admiração profunda pelo cara. O cara é fera demais. É fera. Ok, obrigado. Vou dar, sim. Grande abraço. Boa noite. Boa noite.